Bom dia, é um prazer revê-los, líderes nacionais que eu amo muito. Estamos em Londrina, estou em Londrina, na sala de reuniões aqui em Londrina. Aqui está chovendo muito, muito forte em Londrina. Estou com a Clarice, essa engenheira e professora notável. Estou eu e ela na sala presencial. Quero parabenizar a você, Denilson, ao Celso Cirilo, a Beth, ao Áureo, também palestrante. Vocês são líderes notáveis. Estamos na Andeste para fazer a diferença. Não queremos menos. Queremos influenciar as Américas e o mundo com referência à qualidade na área do ensino. O bem precisa triunfar sobre o mal. E nós devemos sempre agir com entusiasmo, alegria, motivação e deixar um legado para a juventude. A juventude é que vai dar prosseguimento à Andeste nos próximos 20, 50 anos. Então, estamos semeando. E isso é muito bom. Então, eu inicio minha palavra dizendo que temos que ter entusiasmo. Sem entusiasmo, não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos ter determinação, vontade, garra, gana. Porque sei que todos são sérios, competentes, mas não basta ser sério e competente. Tem que ter entusiasmo, alegria, motivação, fogo, para inflamarmos a juventude, os professores jovens, a agirem com entusiasmo, sacerdócio, nessa área tão linda. Então, vamos lá. Esse tema a mim proposto me entusiasma muito, porque eu vivi essa época. Eu vivi a década de 50, 60 e 70, quando tudo surgiu. Então, eu não vou falar de teoria, eu vou falar de prática, de vivência. Eu vivi, respirei esses ares na década de 50, 60 e 70 no Brasil. Então, eu vou me deter à parte 1, que é o período de 1972 a 1986, 15 anos do ensino de engenharia de segurança no Brasil. E eu peço a cada internauta que esteja nos vendo, que pegue uma caneta e um papel e anote os pontos, chaves, para que você possa depois reler e aprofundar, lendo matéria a respeito. Então, o tópico 1 do tema denominado Histórico da Evolução dos Cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho no Brasil, o tópico 1 é como nasceu a SST no Brasil e no mundo. Antecedentes. Todos vocês, professores, já leram e lecionam e falam que tudo começou na Revolução Industrial da França, da Inglaterra, da Alemanha, no século XVIII. Todos sabem, isso é notório. Então, nada há a mais a falar sobre esse subitem. No entanto, o que destaca é o nascimento da OIT. A OIT foi o primeiro marco na área, no mundo. Os países que foram sucessores da Primeira Guerra Mundial assinaram o Tratado de Versalhes, criando a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, com sede em Genebra, vinculada à ONU. A OIT foi o primeiro passo mundial da conscientização com referência à SST, Segurança e Saúde no Trabalho. Os primeiros movimentos do Brasil foram pelo presidente da República, Getúlio Vargas. Foi a primeira revolução no Brasil, em 45, quando ele criou a CLT, em vigor até hoje. Passaram gerações, governos, ninguém derrubou a CLT. Ela foi aprimorada, mas a ideia, a gema, o ovo do sucesso, nasceu no coração de Getúlio Vargas, criando a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Na França, não é CIPA, mas é Comissão de Segurança do Trabalho, que é a mesma coisa, o mesmo embrião. Então, Getúlio Vargas, em 45, criou a CIPA, a CLT e também o cargo de Engenharia de Segurança do Trabalho,
por uma lei específica, em 44, criando este cargo nos órgãos públicos. É uma novidade, poucos sabem disso. Bom, esses são os nossos antecedentes, os primeiros movimentos de SST no Brasil. Agora vamos para o tópico 2. O tópico 2, contexto político, social e econômico no Brasil, nas décadas de 50 e 60, quando foi deflagrado o processo dos cursos. Eu vivi isso, eu vivenciei isso. Eu morava em Belo Horizonte, era um garotinho ainda, de 10 anos, mas já sonhava, já tinha o sonho de ser engenheiro desde 6 anos de idade. E nessa idade eu já sonhei de trabalhar na Volkswagen do Brasil em São Paulo, porque estava explodindo as indústrias no Brasil. Em Belo Horizonte, estava explodindo as indústrias em Belo Horizonte também. Lá criou-se diversas cidades industriais, aonde eu nasci. Eu nasci no meio de indústria. E isso me marcou a vida para o resto da vida. Então a Petrobras deslanchou-se. As indústrias automobilísticas vieram para o Brasil, deslancharam-se, notadamente em São Bernardo do Campo, São Paulo. As siderúrgicas explodiram no Brasil, principalmente em Minas Gerais, aonde eu nasci e onde eu fui criado, numa siderúrgica imensa, chamada Mannesmann, em Belo Horizonte. A construção civil explodiu no Brasil. A indústria química, derivada da Petrobras, do petróleo, explodiu no Brasil. Então, esse é o contexto econômico na década de 50 e 60, quando não havia desemprego, havia emprego para todos. Quando eu me graduei em 70, sobrava emprego, não havia engenheiro desempregado. Até as indústrias de imóveis contratavam engenheiro mecânico. Observem como foi a Revolução Industrial no Brasil. Indústria de imóveis contratava engenheiros mecânicos. É impressionante. Eu vivi e vivenciei isso. A construção de Brasília foi uma coisa extraordinária. Foi a maior estratégia mundial de interiorizar a civilização. Brasil deu esse exemplo. A construção de Brasília tirou a orla marítima como prioridade no Brasil. A interiorização foi uma revolução no Brasil. Foi a construção de Brasília, quando Juscelino fez uma gestão de 50 anos em 5, e eu vivi isso, vivenciei isso. Foi uma revolução extraordinária. A área urbana explodiu-se. As pessoas na área rural foram para a área urbana. Então, esse foi o contexto vertiginoso de desenvolvimento no Brasil. Eu estou contando tudo isso para vocês entenderem o que rolou com referência aos cursos. Os cursos nasceram neste contexto revolucionário de industrialização, de crescimento, de desenvolvimento. Mas ocorre que não houve cultura e mentalidade prevencionista, nem por parte do governo, nem por parte das empresas, e muito menos pela parte dos trabalhadores, que deixaram as enxadas de pás e picaretas na área rural e vieram para as cidades, trabalhar notadamente na construção civil. E eles não tinham cultura, educação, a menor cultura e educação. Eles não tinham mentalidade prevencionista. Então, esse é o contexto, queridos, que ocorreu no Brasil nas décadas de 50 e 60. Um contexto extraordinário. No entanto, com referência à mentalidade prevencionista, era zero. Mas só para entender como tudo surgiu, ok? Vamos agora para o tópico 3. O tópico 3 é o que motivou a realização dos cursos de engenharia de segurança de trabalho no Brasil, nesse período de enorme crescimento, desenvolvimento, entusiasmo no Brasil. Os acidentes de trabalho explodiram em 72, vieram crescendo. Nessa época eu já trabalhava na Volkswagen do Brasil. No Brasil tinha 8.200.000 trabalhadores registrados em carteira profissional, no INSS. Hoje tem 50 milhões. 50 milhões registrados em carteira profissional no INSS.
Em 72 eram 8 milhões. E houve 1.500.000 acidentes. Acidentes graves, com mutilações. Não foram acidentes leves, mas graves, com afastamento, acima de 15 dias, com mutilações. Milhares de mutilações, milhares. 18% dos trabalhadores registrados eram acidentados. Isto é, de cada 5, 1 era mutilado. Eu disse mutilado, eu não disse acidente leve, que passa o metiolate ou antisséptico. Eram acidentes registrados em CAT, Comunicação de Centro de Trabalho. Os óbitos de 72 foram 2.854 trabalhadores. Hoje, 50 anos após, com 50 milhões de trabalhadores registrados, temos 2.300 óbitos. É muito, sim, muito. Mas vejam o que ocorreu em 72. Foi uma tragédia. Impactou o mundo. Eu disse, impactou o mundo. As entidades internacionais pressionaram o Brasil, que não podia mais continuar dessa forma. Um alto desenvolvimento industrial, mas com pouca mentalidade prevencionista. Aí o Banco Mundial pressionou o governo brasileiro. O Brasil tinha muita dívida. A Fundação de Brasília fez muita dívida internacional. Então o Banco Mundial disse, ou vocês consertam isso, ou vocês eliminam os acidentados e mortos no Brasil, ou não vamos mais emprestar dinheiro para o Brasil. E o Brasil devia muito, bilhões. Então o Brasil foi pressionado. Então veja o que ocasionou os cursos. Os cursos vieram dessa pressão internacional, política internacional contra o Brasil. Assim começaram os cursos. Vamos para o tópico 4. Tópico 4. No tópico 4, foi a segunda revolução no Brasil. A primeira foi na CLT, pelo presidente da República Getúlio Vargas. E aqui vou abrir um parênteses. De todos esses presidentes do Brasil, desde a República, só 2 presidentes do Brasil têm a maioria absoluta e esmagadora do povo brasileiro, que até hoje apoiam. Só 2. Eu disse só 2, que marcaram o Brasil nas décadas posteriores. Foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Esses 2 marcaram o Brasil de forma tão indelével, tão forte, que até hoje a geração jovem consagra-os. Então, a partir de 27 de julho de 72, pela portaria 3237, regulamentou o artigo 164 da CLT, por pressão internacional, por pressão da OIT, e foi a segunda revolução de SST no Brasil. Essa portaria, assinada pelo ministro Júlio Barata, do Ministério do Trabalho, foi uma coisa extraordinária. Criou o COMPAT, Congresso Nacional, criou a CAMPAT, Campanha Nacional, criou o primeiro SESMIT no mundo. No mundo, o Brasil foi o primeiro a criar o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de caráter obrigatório nas empresas com mais de 100 trabalhadores, implementado em 75. Foi o gatilho legal para a criação dos cursos de especialização em EST, nível de pós-graduação, com atribuições. Foi o gatilho. Aí começaram os cursos no Brasil. Então, internauta, anote na sua agenda, anote, escreva, para nunca mais esquecer. Esse é o gatilho que deflagrou os cursos de engenharia, de segurança no trabalho no Brasil, 27 de julho. Por isso que nós comemoramos como Dia da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Essa portaria foi a segunda revolução de SST no Brasil, sendo que a primeira foi a CLT em 45, e a terceira foi o que a Beth vai expor daqui a pouco, a Lei 7.410. Tivemos 3 revoluções de SST
no Brasil. A coordenação e fiscalização foi pela Fundacentro, vinculada ao Ministério do Trabalho. A Fundacentro, nessa época, foi a maior entidade prevencionista do hemisfério sul no planeta Terra. Foi uma coisa extraordinária. A Fundacentro, com sua excelência de atuação, ela deu cursos de forma direta e indireta, por meio de convênios com universidades, SESI, SENAI, sindicatos. Ela formou cerca de 100 mil profissionais neste período, entre engenheiros, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do trabalho. Eu disse 100 mil neste período áureo. O Brasil passou uma fase de ouro, em que o Ministério do Trabalho priorizou essa área, em que o ministro do Trabalho participava de todos os combates, em que os presidentes de república iam em todos os congressos. Eu mesmo presenciei e vi. Foi um período áureo, extraordinário. Só tinha que dar certo. Só tinha que dar certo. O Ministério do Trabalho tinha uma secretaria de segurança. Mais tarde eu fui o secretário nacional nessa área, durante 6 anos. A Fundacentro era pujante, dava toda assessoria às microempresas, às padarias, às mercearias, postos de gasolina, todas as microempresas que no Brasil representam 90% de micro, pequenas e médias empresas, em que a maioria dos empregados estão vinculadas a elas. Então, foi um período extraordinário. Vamos agora para o tópico 5. O tópico 5, os resultados imediatos desse grande e monumental esforço no país, governo e sociedade civil. A redução de acidentados foi imediata, rápida e sustentável, sem retrocessos. A criação parcial de cultura e mentalidade prevencionista no Brasil foi parcial. Por que parcial? Porque a cultura definitiva e sustentável em prevenção de acidentes só vamos conseguir com os currículos, com matérias de prevenção de acidentes, nos jardins de infância, na pré-escola, no ensino fundamental, 1º e 2º graus. Só vamos ter mentalidade quando houver cursos de prevenção para as crianças e jovens. É o melhor momento de educar a pessoa. Quando forem adultos, vão ter mentalidade prevencionista. No mundo, há poucos países que têm mentalidade prevencionista. A Inglaterra é uma, Estados Unidos não tem, Inglaterra tem. Não é aqui o momento de eu falar sobre isso, mas no futuro poder falar o porquê que a Inglaterra tem mentalidade prevencionista. Estados Unidos não tem. A mentalidade prevencionista é algo que a pessoa aprende. Você não nasceu com mentalidade prevencionista. Você aprende a ter mentalidade prevencionista. E isso é bom na infância, quando a pessoa está como criança ainda, com a mente fértil. Aí vamos, sim, ter mentalidade no Brasil. Por enquanto, temos mentalidade parcial. Os próprios professores, nós, professores, eu não sei se todos temos mentalidade prevencionista, porque a mentalidade prevencionista, ela ocorre em todos os âmbitos, não é só no chão de fábrica. Professor, temos mais 2 minutos. Ok. Para finalizar, a legislação, a fiscalização e estrutura eficiente de excelência no Ministério do Trabalho e Fundacentro duraram até 90. Duraram até 90. A partir de 90, decaímos na questão de estrutura e fiscalização nessa área. Assim sendo, muito obrigado, Deus nos abençoe. Abraço a todos.